A paz do Senhor, meus irmãos. Podem se assentar, por favor. Nós continuamos falando sobre família. Terça-feira passada nós começamos a falar sobre a vida da família de Davi. Já aprendemos algumas coisas sobre Davi. E uma das coisas que já guardamos no nosso coração é que a família de Davi também não era uma família perfeita, assim como alguns outros personagens do texto sagrado. Claro que o desejo do nosso coração talvez seria vir diante da igreja e dizer que esses homens tiveram famílias perfeitas, famílias que nunca erraram e eles mesmos que foram homens perfeitos. Mas não é dessa forma que o texto sagrado nos mostra. Da mesma forma como muitos de nós também não temos famílias perfeitas. Ou por que não dizer que não teremos famílias perfeitas? E por que eu afirmo dessa forma? Vocês já conhecem desde quando nós estamos falando sobre família, porque nós não somos perfeitos. Somos seres humanos. E aonde tem um ser humano, é certo que ali terá uma falha, ali terá uma imperfeição. Nunca seremos perfeitos. Estamos em processo de aperfeiçoamento. Por isso que nós devemos usar sempre a compaixão, a autocompaixão e o perdão, que são temas bíblicos e também o remédio que tem se encontrado no mundo para nos tornarmos pessoas melhores e mais felizes. É o perdão, a autocompaixão, a tolerância, e tudo isso o mestre dos mestres que nos criou também deixou para nós. E olhando aqui para Davi, que pai foi Davi? Qual foi o tipo de pai que ele se demonstrou? Ele foi um pai presente, ele foi um pai que cuidou de seus filhos com integridade, com carinho, ele emprestou o ouvido, o colo. Que tipo de pai foi Davi? Que tipo de esposo foi Davi? Foi um esposo presente? Foi alguém que emprestou o seu ouvido, seu colo, seu abraço? Quem foi Davi? Bom, nós vamos conhecer Davi pelo resultado da família. E a família de Davi é uma família totalmente doente, adoecida, desestruturada, desequilibrada. E ele era o cabeça da casa, ele era o patriarca, ele era o rei, ele era o que governava a casa. Então nós entendemos que houve uma falha ali. Estamos culpando ele por isso? Não, não estamos culpando Davi por isso. Se nós olharmos para Davi e também para a estrutura da família que Davi foi criado, nós já começamos a ver problemas na família de Davi quando ele ainda estava na casa de seu pai. O texto sagrado nos mostra um Davi menor, não pela estatura, mas menor de idade, no campo. E quando o profeta Samuel chega na casa dele e pede para que todos os filhos de Jessé se fizesse presente naquele momento, todos estão ali, menos Davi. E ninguém fala que Davi não estava ali. Ninguém se lembra de Davi naquela ocasião. O texto nos deixa isso muito claro. Até que o profeta então pergunta: acabou-se teus filhos? Porque Deus me diz que não escolheu nenhum desse. Acabou-se todos? Aí Jessé responde: ainda tem o menor. Então manda trazê-lo, manda chamá-lo. Por que ele não está aqui? Então aí a gente já vê que é dentro da casa do próprio pai que Davi, ele já vai tendo para a vida dele algumas feridas, algumas machucaduras. E nós encontramos isso também quando Eliabe o confronta, quando Eliabe fala com ele: deixaste aquelas poucas ovelhas com quem? Estou falando porque os irmãos conhecem bem o texto, né? Bem narrativa. Estamos um público cristão e se nós não conhecemos a história de Davi, meu Deus,
A gente aprende no EBD, né, com as criancinhas. E quando Eliabe diz para Davi que ele era alguém que havia deixado as poucas ovelhas e tinha ido apenas espiar a guerra e começa a querer caçar problema ou procurar problema com Davi, a gente já vê ali também a resposta de Davi: o que é que eu fiz agora? Então Davi, ele sempre estava nesse local, sendo acusado, sendo deixado, né? Era o lugar de Davi na casa. A gente consegue ver isso dentro da narrativa. Logo, quando Davi vai constituir a família dele, ele também não consegue se sair muito bem. Por quê? Talvez porque não teve, talvez porque não recebeu. Nós entendemos que nós damos aquilo que temos, nós oferecemos aquilo que temos. Então Davi já foi criado dentro desse contexto. E quando ele vai cuidar da família dele, nós também vemos problemas. Por isso que nós não trabalhamos com julgamento, nós trabalhamos com autocompaixão e compaixão, perdão. Não trabalhamos com julgamento. Então nós vemos aqui um Davi que não se deu muito bem. Porém, os filhos dele também passou por muitos transtornos. Então nós não falamos de culpa, mas nós falamos de responsabilidade. Alguém é responsável. Alguém tem que assumir esse papel. Estando preparado ou não estando, alguém precisa ser responsável pela família, né? E o ideal é que seja o pai, a mãe, que seja responsável por essa família. E é por isso que nós temos um salmo de Davi, o salmo de número 142, que ele vai dizer: ninguém cuidou da minha alma. Então ele sabia que ele não teve esse cuidado, ele não teve essa mentoria. Mas você encontra que Davi, ele vai transferir tudo isso para Deus. Ele tem um relacionamento com Deus, um relacionamento íntimo e pessoal com Deus. A procura de encontrar esse consolo para a alma dele. E é o que nós precisamos fazer a partir do momento que nós identificamos que ninguém cuidou da nossa alma. Posso estar falando para pais, para mães aqui, que não teve também esse cuidado, que não teve também essa mentoria, e por não ter também não sabe oferecer. Mas agora nós estamos em Cristo, e se estamos em Cristo, agora nós somos nova criatura, nós precisamos voltar-nos a Deus, ao Deus de amor, ao Deus de paz, ao Deus de compaixão, ao Deus que ensina, e procurar em Deus aquilo que nós não tivemos, e nos transformando dia após dia até nos tornar dias perfeitos. É sobre isso que falaremos um pouquinho ainda hoje a respeito de Davi, mas antes de eu seguir em frente, eu quero trazer para os irmãos algumas observações que eu parei a semana passada. A família de Davi, então, é uma família numerosa. Nós lemos semana passada e essa semana também, começamos em 1 Crônicas, capítulo 3. Aqui nós temos o nome aproximadamente, eu não contei, mas aproximadamente do verso 1 até o verso de número 8, nós vamos ter aqui aproximadamente 20 nomes de filhos de Davi. Temos também o nome aqui de algumas das suas esposas, a mãe dessas crianças, e nós temos o verso de número 8, que nos diz assim: e Elisama, e Eliada, e Elifelete, 9 ao todo, e todos esses foram filhos de Davi, afora os filhos das concubinas, e Tamar, irmã deles. Então aqui ainda tem, além desses, nós ainda temos os filhos das concubinas, daquelas esposas que estão em um degrau inferior, né? Que são esposa. Dentro do contexto onde estava inserido Davi, era comum, era costume, mas não eram esposa legítima, eram esposas em um nível inferior. Então ele teve muito filho. Se ele teve muito filho, se essa família foi numerosa, nós temos aqui muitos meios irmãos, e meio irmão de sangue, que não é meio irmão, né, de pai e mãe, o mesmo pai, a mesma mãe. Eles já brigam, né, por natureza. Isso é normal de irmão. Enquanto está dentro de casa, é normal, né? Então, a gente tem o costume de ameaçá-los, né? Dizer, se Jesus voltar, vocês ficam, né? Mas é normal de irmão brigar, né?
E agora você imagina meio-irmão, não é? Pois aqui tem um monte de meio-irmão. Eu disse para os irmãos, terça-feira passada, nós temos muitas esposas, muitos filhos. Esses filhos querem a atenção desse pai, essas esposas querem a atenção desse marido. Nós não estamos falando de um homem comum, nós estamos falando do rei de Israel. E se estamos falando do rei de Israel, então a briga é maior ainda. Então nós temos uma família toda cheia de problema e cheio de confusão. Todos eles querem a atenção do rei Davi. Então essa é a família dele, uma família grande, uma família numerosa, uma família que aumenta, e conforme a família vai aumentando, conforme os filhos vão crescendo, nós temos um dito popular, que filho criado é trabalho dobrado. E é verdade. Davi, ele pode sim nos dizer que filho criado é trabalho dobrado. Às vezes a gente acha que quando esse menino crescer, quando esse menino for um adolescente, quando esse menino for um jovem, quando esse menino estiver de maior, acabou meus problemas. Não é verdade. As mães que já têm aí os seus filhos criados, seus filhos adultos, sabem que não é verdade. Filho criado, filho de maior, o trabalho se torna também maior. Porque enquanto é pequenininho, você troca a fraldinha, você dá o mamazinho, você dá o leitinho, você coloca no chiqueirinho, tudo linho, né? Tudo pequenininho. Você deixa ali, né? A roupinha que você colocar fica, tá tudo bem. Aí vai crescendo, não quer mais aquela roupa. Normalmente os gostos deles não batem com os nossos. Nós se torna careta, né? Porque a pós-modernidade e o mundo moderno tem as suas inovações. Então, nosso estilo não bate mais com o deles. A gente gosta de um estilo de cabelo, eles gostam de outro. A gente gosta de uma cor de roupa, elas gostam de outro. Não é? E aí, por incrível que pareça, é uma geração cara, né? Essa geração é cara. Né? Eles querem coisas caras, não é? E aí vai vindo os conflitos, vai vindo as desavenças. E em todos esses conflitos, meus irmãos, que eles vão crescendo, a gente sabe que nós temos uma sobrecarga sobre o vaso mais frágil. Quando falo de vaso mais frágil, os irmãos sabem que eu não falo de força física, mas falo nas emoções, no psicológico, na parte emocional. E há uma sobrecarga sobre a mulher. A mulher, então, ela passa por ser esse vaso mais frágil nas suas emoções e por ter uma sobrecarga, ela passa então a desenvolver muito mais transtornos do que o homem. Ela passa então a ficar debaixo de mais pressão, de mais estresse do dia a dia. Por isso que é normal ver mais mulheres sofrendo de surtos do que homens. Normal ver mais mulheres com sobrecarga e perdendo o equilíbrio do que os homens, porque é natural e automaticamente vai ficando um peso maior sobre as mulheres, ainda mais aquelas, ou principalmente aquelas que além de exercer a sua função dentro de casa, também tem que exercer função fora do lar, também trabalham, também são profissionais, então o peso ainda se torna maior. Aí vem um apelo aos irmãos, vem um apelo aos maridos que dê uma olhada a mais essas mulheres, porque elas acabam padecendo um pouco mais. Eu leio um parágrafo, ou 2 ou 3 com os irmãos e já explico. Vocês estão comigo? Amém. Glória a Deus. Existe uma sobrecarga sobre a mulher, que na maioria das vezes administra quase tudo sozinha. É verdade isso, irmãs? Sim. Quase tudo sozinha. Tem marido, as que são casadas, dá um amém aí mais alto aí. É assim, não é? Aí, ó. Tendo ainda que conciliar trabalho secular e os cuidados com o marido. E aqueles maridos exigentes? Ninguém merece, né? Dá uma dica para vocês, fazer um chá só entre nós aqui. E dá uma dica para vocês. Aí tem uns maridos ainda que é muito exigente, né? Exige demais da conta. Então já não basta todo o trabalho, toda a sobrecarga. Ainda tem uns maridos que às vezes eles são, eu não sei que nome dá a eles, né? A esse ser, né? Cobra demais, exige demais, né? Impõe mais peso.
Bom, nós estamos falando para um público cristão, para alguém que ama a palavra de Deus. Nós estamos falando para homens que estudam a palavra, homens que pedem ao Espírito Santo que entre em seus corações. E eu acredito que quando um irmão, ele está no corpo de Cristo, e ele está ligado em Cristo, e esse amor reina dentro do coração dele, ele vai ser alguém que vai se tornar misericordioso, compassivo. E aí as irmãs aprendem a gritar por misericórdia. Então, misericórdia, né? Fala autocompaixão, misericórdia, né? Vai dando esses sinais, essas dicas. Crente, grita assim, crente, santo, servo ungido, né? Vai dando alguns sinais para ver se cai a ficha, né? Porque daí aí temos que administrar muitas coisas, a maioria das vezes sozinha, todo dia, conciliar o trabalho circular, aí tem os cuidados com o marido, a organização da casa, que eu vou te contar, né? Hoje é dia então de lavar roupa suja, vamos embora então, quem está comigo diz amém. Bom, trabalho de casa não é nada fácil, não é? Pois, organização de casa. E tem que aprender também a lidar com a autocobrança. E que autocobrança é essa? Imposto pela sociedade. Unha feita, cabelo escovado, agora cacheado, né? Cabelo bonito, cacheado, ondulado, ou escovado, ou um bom coque. Unha feita, né? E quando não nos cobram um certo tipo de padrão de peso, que é algo que acaba sendo quase que impossível, né? Já falei isso aqui para os irmãos em uma outra feita, que depois que casa, então a gente sabe que o corpo ele muda, né? Muda bastante. Então não tem como a gente comparar uma mulher casada, mãe de 3, 4, 5, 6, 7, né? Uma mãe com uma adolescente. É ilógico, né, querer fazer essa comparação. Não tem como comparar, né? E então a sociedade ela vem e impõe ainda uma certa cobrança, um certo padrão. E aí tem mais essa pressão, cabelo pintado, escovado, né? Aí tem umas que querem entrar, se iludem, né? Querem entrar por essa ilusão também dessa estética. E aí nós temos a mãe motorista. Olha, vou te contar, hein? Viu? Vocês quis tirar a carta aí, ó. Vai. Quis tirar a habilitação aí, ó. Vai. Não é assim ou não é? Enquanto você não tira a habilitação, o esposo faz tudo. Vai no mercado, vai na farmácia, leva o filho na escola e busca. A partir do momento que você tira a habilitação, acabou. Você que tem que ir também, você que tem que fazer tudo isso também. Aí nós temos a mãe motorista, nós temos a monitora, né, que ensina, que a professora, que ajuda com os deveres de casa. É muito raro a gente encontrar um irmão que faz isso, mas temos também as exceções, mas a maioria das vezes isso também vem para as mães. Aí nós temos a delegada, tem lá? Que coloca tudo em ordem, tem lá, tem? E aí a gente leva aquele nome de chata. Acontece lá também? Também porque é chata, porque é implicante, porque fala demais, porque acontece também lá? Deixa eu olhar aqui para esse lado aqui. Acontece, né? Lá também. Aqui diz não o todo tempo, não é? Pois é. Então, deixa eu continuar aqui a leitura que eu estou só lendo com vocês. Nem é o que eu penso, só estou lendo. A chata que sempre diz não. Aí nós temos a caixa eletrônica. E muitas elas ouvem ou sentem pouca expressão de amor, gratidão e carinho. Será que é verdade isso? Além de fazer uma correria toda, além de se dobrar, assumir várias funções, ainda tem pouca expressão de amor, gratidão e carinho. Muito raro, né, a gente encontrar aquele obrigado, aquele carinho, né?
Será que é assim? As irmãs não querem nem se manifestar. Tem umas que já vai segurando assim as lágrimas para não chorar, mas elas ficam quietas. Tem medo? Vocês têm medo, Não tem medo não, irmãos. Eita glória. Se eu estou ali e vem umas palavras, eu dou glória, aleluia. Irmã, a senhora pode sentar, por favor. Eu dou uns glórias, aleluia, irmã. Meu Deus, a senhora não tem medo, não? O pastor vai ficar bravo. Eu falei, meu Deus, eu não estou, eu e o Pai, né? Eu e Deus no céu. Tá tudo bem, tá tudo bem. Vamos seguindo então. Isso vai gerando nelas um sentimento de desvalorização. Olha aí. Filhos que estão presentes, maridos que estão presentes, sabia que elas são humanas, carne e osso, e aí todo esse sobrepeso, essa sobrecarga, vai gerando nelas um sentimento de desvalorização. E ainda quando elas não conseguem administrar tudo isso, vem o sentimento então de angústia. Olha quanto sentimento triste e pesado nessas almas. Desvalorização, angústia, frustração. Olha só, desvalorização, tudo prejudicial à saúde emocional. Desvalorização, por quê? Porque fazem, se doa, se entrega, e aí não tem aquele sentimento de amor e gratidão vindo da parte dos familiares. Então, elas se sentem desvalorizadas. Depois, quando elas não conseguem fazer tudo, porque não conseguem mesmo, ninguém dá conta de tudo, e não somos obrigadas também a dar conta de tudo. Há uma imposição que nós devemos dar conta de tudo. Quem disse isso? Quem falou isso? Minha avó disse, minha mãe disse, outras épocas, outros tempos. Nós não damos conta de tudo. Não tem como comparar a época de hoje com alguns séculos atrás, séculos mesmo, 100 anos atrás, algumas décadas atrás, não tem como comparar. Por exemplo, pega a tua avó, pega a tua bisavó, maioria delas tinha somente as suas funções dentro de casa, não era? A maioria dentro de casa, e daí elas tinham 10 filhos, quem aqui veio aí de 10 filhos, 11, exatamente, o que se fazia com esses filhos? Colocava, era assim ou não era? Vocês que sabem do que eu estou dizendo. Os meus tios, eu tenho 10, os meus tios são em 10, do lado da minha mãe, do lado do meu pai, acho que são mais 12, bastante. Então, eu sei disso e vocês também sabem. Então, essa mãe pegava as funções e ia passando a responsabilidade para os filhos, não era? Porque elas também não davam conta de tudo. Então, é muito fácil falar, na minha época, mas daí tinha 10 filhos. O filho mais velho era babá de todas. A outra filha amassava o pão, a outra lavava a roupa, o outro ia para a roça, não é? Davam conta de tudo? Não davam, entendeu? Então, hoje nós não temos mais 10 filhos, graças a Deus, louvado o nome do Senhor Jesus. Deus me livre, Deus nos guarde. Hoje nós temos 2 ou 3 e já não estamos dando conta mais, mas são outros tempos, entendeu? Então, não acredite nesse mito de que você precisa dar conta de tudo. Não, nós não precisamos dar conta de tudo e não damos conta de tudo. E quando tentamos dar conta de tudo, a gente se desequilibra emocionalmente falando. Ficamos doentes emocionalmente falando. Daí é onde vem o estresse. Quando vem o estresse, a pressão, muitos afazeres, muita sobrecarga, aí um estresse muito elevado, nós chamamos de surto psicótico, vem aquele desequilíbrio total. Quando não, vem a depressão. Por que eu casei? Por que eu entrei nessa vida? Por que eu fui por esse caminho? Depressão, pensamento do passado. O que eu fiz da minha vida? Se eu tivesse me cuidado, se eu tivesse acreditado na minha mãe, se eu tivesse acreditado no meu tio, naquele amigo, tivesse seguido aquele conselho, eu não tinha casado, eu não estava nisso. O que é isso? Depressão, tristeza profunda, ou se não vem ansiedade. Quando que esse homem vai morrer? Aí é o pensamento lá no futuro, quando que vai morrer, quando que vai partir, quando que...
Ai, gente, estou brincando com vocês. Mas é assim mesmo, não é? É desse jeito que a gente encontra algumas pessoas nesse pensamento acelerado. Não vejo a hora de chegar ao fim de tudo isso. Aí fica tudo doente. Bom, voltando aqui então. Olha para a situação então dessa mulher. Ela se sente desvalorizada quando não consegue administrar tudo por acreditar nesses mitos que precisa dar conta de tudo, você não precisa dar conta de tudo. Um dia você limpa a casa, o outro dia você lava a roupa, o outro dia você vai mantendo, o outro dia você cozinha uma comidinha bem quentinha, o outro dia você esquenta, e quando não dá para esquentar, busca pão francês com a mortandela, faz um suco gelado. É assim ou não é? É assim. E a gente vai levando a vida. Tá bom? Não aceitam essa sobrecarga, nem esses mitos na mente de vocês, porque não damos conta de tudo. Aí nós temos aquelas cri-cri, né? Tem umas, né? Cuidado com as suas amizades também. Existem umas amizades que elas são meia cri-cri, meia chata, e elas vão na sua casa só para reparar a tua casa. São amizade tóxica. Tá? Porque a comparação, ela não entra em cena, tá bom? Nós temos algumas senhoras que já estão aposentadas, já estão com os filhos criados, é outra vida. Ou nós temos aquelas que nunca se casaram, é outra vida. Que teve um único filho, e esse filho mora lá nos Estados Unidos, é outra vida. Não entra nesse jogo de comparação, não entra nisso. Tá bom? Olhe para a tua vida, olhe para os teus afazeres, olha para quem você é e faça da maneira que você pode. Não caia nisso. E se você tiver alguma amizade, alguma pessoa que vai na sua casa só para julgar, para criticar, para ver um pozinho que está ali em cima do balcão, irmãos, corta essa amizade. Nós não precisamos disso. Nós não precisamos de quem repare, nós precisamos de quem pega o pano e limpa. Não estamos precisando desse tipo de amizade, né? Nós precisamos de quem pega a vassoura e ajuda a limpar. Agora, quem vai, olha e sai falando, a gente não precisa disso. Tudo bem? Aí vem a angústia, a frustração, e geralmente esse sentimento, eles explodem. Então, explodem. Desvalorização. Aí nós temos a angústia e a frustração. Eles vão explodir de duas maneiras quando acumulado. Ou eles vão explodir de formas agressivas, com atitudes agressivas, ou com atitudes deprimidas. As duas são negativas. Então, se vocês têm uma esposa, ou a mãe de vocês, a esposa de vocês, estou dando dica. Se ela se encontra naquele estado de explosão, uma mosca para ela já é um dinossauro. Se elas estão nesse nível, elas estão precisando de cuidado, estão precisando de ajuda. Ou se elas estão deprimidas demais, elas estão precisando de ajuda. É preciso olhar para elas com um olhar de carinho, de autocompaixão. Mas não é só passar a mão na cabeça e eu te amo, meu amor. Não, é também colocar a mão na massa. Tá bom? Dá uma olhadinha com carinho, porque precisa. Nós estamos falando de almas, meus irmãos, e nós estamos falando, interpretando aqui. Eu fui em algum lugar essa semana, não me lembro onde, e eu disse isso para os irmãos. Nós estamos com os mesmos problemas, as mesmas doenças emocionais e esqueci o nome agora. Psicossomático, obrigada. As mesmas doenças que nós estamos tendo lá do lado de fora da igreja, nós estamos tendo aqui dentro também. Então, a gente precisa organizar isso, a gente precisa trabalhar isso, a gente precisa olhar para o outro com autocompaixão. Não dá para você ver, porque estamos trabalhando o sexo feminino, mais o sexo feminino, porque é aqui onde vem a sobrecarga maior. Ou não? Ou existe algum homem que discorda disso? Você acha que não é? A sobrecarga maior não está sobre o lado feminino? Existe alguém que discorda disso? Fala, não, eu acho que a sobrecarga maior está sobre mim.
Não é? Então, a sobrecarga maior, infelizmente, vem sobre esse lado. E é o lado mais frágil, é o lado onde o próprio Cristo fala que deve ser olhado com esse olhar. Vós, maridos, coabitai com elas com entendimento. Porque elas são o vaso mais frágil. Então, se você notar que a tua esposa está muito agressiva ou ela está muito deprimida, ela está precisando de cuidado. Então, não adianta e não adianta usar de palavras mais agressivas, não adianta cruzar os braços e falar, fica aí com a sua luta, com a sua carga, com o seu problema. Por quê? Porque não é bíblico. Não é bíblico isso. O bíblico é olhar com um olhar de compaixão, de misericórdia, é amar como Cristo amou a igreja, é saber, é minha esposa, está no corpo de Cristo, é minha mãe, está no corpo de Cristo. Será que tem algum desabafo aqui? Vocês estão sentindo assim com uma pitadinha assim de fala Deus? Ai, Jesus. E aí vamos brincando para ficar mais leve, né? Estou brincando com os irmãos, a gente vai brincando para ficar mais leve. Mas tudo bem até aqui? Certo. Vamos então, acho que os irmãos vão falar assim, vamos para a família de Davi logo? Vamos lá para a família de... Não era de Davi que ia falar, os filhos de Davi, né? Vamos dar um salto lá para a família de Davi. Eu vou ler isso aqui, eu grifei mais um parágrafo aqui, mas agora é voltando aos filhos. Ufa, né? Nessa nova etapa dos filhos, a roupa é do gosto deles. Qual etapa? Aquela etapa que eles saem, então... dessa fase infantil, onde a gente tem o domínio sobre eles, e aí eles passam para a fase juvenil, adolescência, pré-adolescência. Então, o gosto é o deles, é a roupa que eles gostam, é o sapato que eles gostam e a comida. A comida também que eles gostam. Esses dias eu atendi uma senhora e ela me fez uma pergunta a respeito do neto dela. Irmãos, é sério, né? É muito sério. Com certeza você conhece alguém que passa também por problemas emocional nos tempos atuais. E o índice dos adolescentes com problemas, com transtornos, é muito alto. E eu me lembro dela ter falado que o neto dela está com 12 anos de idade. Ele está já obeso, não está mais sobrepeso, está obeso. Ele vai dormir 3 da manhã, acorda 3 da tarde, não sai de casa, os pais nesse momento estão na praia, ele está dentro do quarto, não quer estudar por causa da vergonha, constrangimento, né? E aí o que fazer, né? O que faz? Só come bobeira, só biscoito, só salgadinho, só pizza. Então é 2 horas da manhã comendo aquele lanche frito, aqueles risole, aquele salgadinho frito e tomando Coca-Cola, 3 da manhã. Aí levanta às 3 da tarde, aí quer o quê? Quer refrigerante, quer Coca-Cola, e aí eles deixam, certo? E aí pergunta para mim, né? O que fazer, né? 12 anos de idade. O que fazer? Por que chegou nesse ponto? E aí nós temos aquela lição de Cortella, né? Mário Cortella, um dos melhores filósofos que nós temos, é o meu ponto de vista aqui no nosso país, que ele diz assim que a gente não pergunta para a criança o que ela quer comer. É o nosso erro, é perguntar para a criança desde pequenininho o que ela quer comer. A gente não pergunta para a criança se ela quer ir. A gente não pergunta para a criança se ela quer sentar ou onde ela quer sentar. Esse erro é um erro nosso. Talvez porque não fomos ensinados. Então, o que a gente faz com a criança? Vocês que têm aí seus filhos ainda pequenininho, qual é o correto de fazer com a criança? É dizer, iremos, senta, come. É impor sobre eles. E não deixar eles decidir, porque eles ainda não têm maturidade para decidir. Como que você vai passar o governo
para uma criança de 2 anos, de 3 anos, de 4 anos de idade, o governo para ela decidir o que ela quer comer? Não, eles não são sábios o suficiente, não têm maturidade suficiente para decidir. Então a nossa geração é aquela geração que os pais se tornaram as crianças, os infantil, e colocaram a autoridade, a responsabilidade sobre a vida dos filhos. Ou eles vão ao restaurante, ou eles fazem uma comida e perguntam para a criança: você quer jantar? Você quer ir dormir agora? Como? Claro, eles não vão querer jantar, eles não vão querer ir dormir agora. O que você quer comer amanhã? Você quer ir comigo? Você quer ir em tal lugar? Gente, é passar para eles a responsabilidade de decisão, quando eles não têm maturidade ainda para decidir. Então, nós decidimos e nós falamos: você vai sentar e vai comer verdura. Você vai sentar e vai jantar agora. Ah, mas eu não quero jantar agora. Não, você vai jantar agora. Ah, mas eu não vou. Aí eu vou bater, vou pegar a comida e vou colocar à força. Bom, não te aconselho a fazer isso. A irmã já está ali toda feliz. Isso mesmo. Não te aconselho a fazer isso. Mas tudo bem. Guarda lá o pratinho dele. Ele vai sentir fome. Não vai? Vai sentir fome. Aí quando ele sentir fome, você vai dar o docinho que ele quer? Não, o almoço dele que ficou. Ah, mas eu não quero. Ele vai sentir fome, deixa 24 horas, deixa fazer 48 horas, ele vai sentir fome. E ele vai ter que comer. Nós temos que mostrar para eles quem está no controle, quem está no governo, quem manda, quem tem voz de mando. Essa autoridade nós recebemos de Deus. Nós recebemos a autoridade de Deus, de educar, de ensinar. Entende? Então, não é eles que têm essa responsabilidade ainda. E sabe o que nos diz os especialistas, os que conhecem do assunto? Nos diz que eles vão começar a ter uma certa maturidade para escolher, pensar, raciocinar direitinho a partir dos 21 anos, de 22 anos, 22, 24 anos, que eles vão começar a saber fazer uma escolha madura. Aí quando chega aqui nessa fase de pré-adolescente, de adolescente, eles não querem mais ser tratados como criança, a não ser dia 12 de outubro. Dia 12 de outubro, todos eles querem ser criança, né? Que eles querem presente. Mas fora de 12 de outubro, não querem mais não. Com 11, 13 anos, ou às vezes até menos, né? 10 anos, eles já querem fazer suas próprias escolhas. Os adolescentes: eu não sou mais criança, não é? Não me trate mais como criança, porque eu não sou mais criança. Aí nós temos aquela fala daqueles especialistas também que diz: não desista do teu adolescente. É uma fase complicada. Eles vão querer ser maior de idade, eles vão querer fazer o que eles querem, ser responsável por eles mesmos, mas eles não são. E nós não podemos desistir deles, nós precisamos continuar mantendo voz de autoridade sobre eles. É uma fase onde nós falamos que é a fase da rebeldia, mas eles não são rebeldes, eles só não sabem quem são ainda. Eles não são mais nem criança e também não são adultos. Então eles estão ali, uma fase de transição. Uma fase de transição, eles não são nem criança, nem são adulto. Eles vão, mas depois eles voltam. Eles vão para onde? Eles vão para o mundo dele, eles vão para o quarto deles, eles batem o pé deles, eles falam um monte de coisa, chamam a gente de chato, que os outros pais são melhores, que queria ter nascido em outra família, que essa família é ruim. Deixa, eles vão, mas depois eles voltam. A gente só não pode desistir deles. Tudo bem? Só não desiste dele. Em que sentido? Em continuar com a autoridade sobre eles. Em mandar sair do quarto, em mandar guardar o celular, em confiscar o celular, impondo sobre eles. Quando ele chegar lá para os seus 20, 21, 22, até 24 anos, eles vão voltar equilibrados, vão usufruir de todo o ensino e vão agradecer cada limite que foi imposto sobre eles. Tá bom? Então, não solte, não deixa.
É difícil? É. Dá trabalho? Dá. Tem hora que dá vontade dá vontade, né? De mandar, não dá? Pega a tua malinha e vai, né? Não dá? Dá vontade. Mas aí a gente volta em si, né? Jesus segura na nossa mão, né? E a gente vai conseguindo, né? Conseguindo com a graça de Deus, mas não podemos desistir deles. Tudo bem até aqui? Tudo bem até aqui. Então, certo, está trazendo um certo alívio aí para a alma de vocês? Qual era o cenário emocional da família de Davi? O cenário emocional da família de Davi era um cenário, então, de desestrutura emocional. Eles não eram estruturados emocionalmente. Por quê? Por causa de muitas mulheres, muitos filhos, meios irmãos, e o que nós tínhamos? Um pai presente, um marido presente? Não, Davi nunca foi presente na educação dos filhos, Davi nunca foi presente na vida de suas esposas, Davi sempre foi ausente. Davi foi alguém que ele foi elogiado por muitos. Ele era elogiado pelo povo, ele era elogiado pela nação, ele também era elogiado pelos seus próprios inimigos, mas como pai, como esposo, ele foi um fracasso. Ele foi um fracasso. O texto sagrado nos mostra isso. Um pai que fracassou e um marido que fracassou. Por quê? Muitas esposas, muitos filhos, e sem nenhuma atenção a essas esposas e a esses filhos. E isso resultou em quê? Em muitos problemas, mas muitos problemas mesmo. O texto sagrado nos diz que os filhos dele, nós temos um filho de Davi, Amnon, que violenta sexualmente a sua meia-irmã Tamar. Nós temos Absalão, que era irmão de Tamar e meio-irmão de Amnon, que vai matar esse Amnon. Nós vemos a rebeldia de Adonias e também a rebeldia de Absalão. Então, nós temos um contexto de uma família toda desestruturada. Falamos muito da rebeldia de Absalão, mas nós vamos entender ainda hoje o porquê que Absalão ficou tão revoltado. Por que Absalão foi tão rebelde a Davi? Absalão, ele se deita depois com as próprias concubinas, esposas inferiores de seu pai, à luz do dia. Mas por que ele fez isso? Por que Absalão ficava na porta da cidade, dizendo que o pai dele não estava governando com excelência? Era o que ele queria passar à nação, que a nação não tinha um rei à altura. Por que Absalão quis usufruir do trono do pai? Por que ele ficou tão assim? Existe uma explicação para isso? Existe. Existe um apoio para Absalão? Não. Não existe apoio para o erro que Absalão cometeu, mas existe uma explicação por que Absalão ficou tão rebelde como ele ficou. Mas antes disso, antes de irmos mais à frente, já entrarmos dentro disso que eu quero terminar com os irmãos hoje, então a casa de Davi era uma casa mosaica, era uma família mosaica. Essa família mosaica é aquela família onde envolve os enteados, né? Nós temos ali os enteados, nós temos meios irmãos, a madrasta ou o padrasto. Essa família nós chamamos de família mosaica. Família mosaica, uma família assim, né? E aí nós temos aqui algumas dicas, porque cada vez mais essa família vai se tornando mais comum nos nossos dias. Cada vez mais nós vamos tendo mais família mosaica no nosso meio. E aí existem algumas dificuldades, né? Mesmo casando, consciente de que aquele marido já tem um filho e aquela esposa já tem também outro filho, mesmo sendo ciente que isso acontece e prometendo todo amor do mundo, né? No momento do namoro, no momento que está se conhecendo, não, ele vai ser meu filho. Não acredita nisso.
Não, 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 não. Ah, eu vou cuidar como se fosse meu. Ladainha, tá? Porque depois, quando tá junto mesmo, existe problemas. A gente sempre fala do amor, porque eu amo. Só que vem aqui entre nós. Quando a gente vai entrar em um relacionamento, quem ainda não entrou em um relacionamento, quem ainda está se preparando para um relacionamento, entra mais com a razão do que com o coração. Eu sei que às vezes a emoção, o lado do nosso cérebro que trata as emoções é o lado direito, o lado esquerdo é o lado das razões. Por mais que esse lado do nosso cérebro, às vezes ele fica em altas emoções, ele coloca as emoções em alta e ele quer dominar o entendimento, ele quer dominar o raciocínio, mas a gente precisa respirar, contar até 1000, parar, pensar e deixar a razão também trabalhar. Pegar um papelzinho, uma caneta e colocando no papel, se planejando, porque não estou desmotivando ninguém a casar, mas é bom entrar com entendimento, é bom entrar com o pé no chão. Não fingir, não entrar numa ilusão de um príncipe encantado, de que alguém veio salvar a minha vida, ou os irmãos que ainda vão casar, é a mulher que veio para me salvar. Ninguém vem para salvar, é só Jesus. Essa parte de vir para salvar é só com Jesus. Não adianta, que não existe uma salvadora, nem um salvador a não ser Cristo. Tá bom? Então, graças a Deus, tá? Porque daí a gente entra e a gente sabe que vai ter problema. E por que vai ter problema? Porque nós estamos falando de seres humanos. Aí nós temos aqui alguns conselhos, algumas dicas para a madrasta e o padrasto, colocado aqui como boadastra e bom padrasto. Isso que é o próprio nome já, né? Madrasta, né? Padrasto, né? Então, o bom drasto e a boa drasta. Ame o filho do seu cônjuge como se fosse seu. Semeie para o amanhã. Isso aqui são conselhos para quem é cristão, né, irmãos? Então, ame como se fosse seu. Não imponha a mesma educação do seu filho sobre ele. Por quê? Porque as mães são diferentes, as mães são extintas. Tá? Então, não imponha, não queira impor as mesmas educações. Porque eu corrijo o meu filho assim e todo mundo que está debaixo desse teto vai ter que ser assim. Não, não é assim. São famílias diferentes, são pensamentos diferentes, são culturas diferentes. Então, não é assim. Não imponha, porque não é seu filho. A gente precisa pé no chão, realista. Tudo bem? É meu filho. Não é. Você está cuidando, está ali, está debaixo do mesmo teto, mas não é seu filho, né? Isso para quem é aí o bom drasto e a boa drastra, tá? Ame com o mesmo amor, mas não eduque com a mesma educação, porque as mães são diferentes, são distintas, ou os pais são distintos. Não fale mal da mãe ou do pai dele, na frente dele. Na verdade, já não pode nem falar mesmo, né? Falar mal já nem pode mesmo. Quanto mais na frente da criança, do filho, jamais isso pode acontecer. Não fale, por quê? Porque ele não vai gostar, tá bom? Não vai gostar. Então, se você é a madrasta, é o padrasto, e você fala mal da mãe ou do pai dessa criança, para essa criança, não adianta. Essa mãe, esse pai, pode estar totalmente errado, mas o filho vai ficar a favor do pai e da mãe. Não adianta, não fale mal. Primeiro, que a gente não pode mesmo. E segundo, que é filho. Não tenha ele como rival por causa do pai ou da mãe. Eles não têm culpa. Aí tem a madrasta e o padrasto que tem a criança como rival. Mas o único que não tem culpa é a criança. O único que não tem culpa, o único que não pode decidir, o único que não pode decidir nada é a criança. Então, eles não têm culpa da situação, da circunstância, eles não têm culpa que os pais não estão mais juntos, eles não têm culpa que os pais contraíram um novo matrimônio, eles são os únicos que não têm culpa. Então, não adianta
não faça isso, não tenha ele como rival, porque ele não tem culpa. Não implique com as coisas que seu cônjuge faz para ele, inclusive financeiramente. Troque os lados, se ponha no lugar do outro. E se fosse o seu filho, você implicaria? Então aqui nós temos autocompaixão e empatia. Tá? Se coloque no lugar, se coloque no outro lado. Aí nós temos aquele cônjuge, o padrasto ou a madrasta, estamos falando de padrasto e de madrasta, que começa às vezes a implicar, porque o seu cônjuge está comprando coisas, fazendo algumas coisas, financeira, comprando, e aí vem a implicação. Porque você faz tudo por esse menino, por essa menina, porque você faz isso, faz aquilo. Isso não é bom, isso não é legal fazer, tá bom? Por que não é legal fazer? Porque, infelizmente, algumas pessoas pensam assim, não julgueis, não julguei, a gente não pode julgar. Alguns pais pensam assim, que ele vai recompensar essa carência, essa ausência. Ele vai recompensar com alguns presentes, é a mente deles, eles pensam dessa forma. Então, a gente não tem que julgar, a gente só precisa se colocar no lugar do outro. Apenas se colocar no lugar do outro e não julgar e não implicar. Não transforma a relação em competição. Amor de cônjuge é diferente. Tá? E daí tem aqueles cônjuges infantis, né? Porque isso é infantilidade, que ele quer competir com o amor. Né? E daí ele é padrasto, é madrasta e quer competir. Os amores são distintos, os amores são diferentes. Amor de cônjuge é diferente de amor de filho. Se é uma criancice, não pode fazer isso também. São conselhos para que vá tudo bem. Entenda se o seu cônjuge parecer permissivo. Não tem, porque você deixa essa criança fazer o que quer, você deixa esse menino fazer o que quer. Geralmente é o sentimento de culpa pelo relacionamento interrompido e a consequência de que isso acarreta problemas aos filhos. Geralmente é transferida para algum outro sentimento, como, por exemplo, permissividade, proteção exagerada, presentes. Isso deve ser conversado com muito amor. Atacar não resolve. Tá? E daí nós temos isso, nós temos o pai e a mãe que às vezes ele carrega a culpa por aquele filho ter vindo ao mundo e por estar no estado que está. E a culpa por eles ter rompido um relacionamento que eles carregam, então vai para outro sentimento. Qual o sentimento? Autoproteção, muita proteção, muita permissividade, às vezes exagerado, mas não pode ter culpa, julgamento, nunca pode ter julgamento. Sempre deve se colocar no lugar do outro e conversar. O que está acontecendo? Por que você permite demais? Por que você gasta demais? Não é o julgamento, a agressividade, mas é tentar entender a mente do outro. Por que ele está permitindo ou protegendo demais ou dando presente em exagero. Respeite as diferenças. Os filhos do cônjuge não são seus filhos. Esse menino é muito diferente, esse menino é muito problemático, esse menino não sei o quê. Não se parece comigo. Não se parece mesmo. Mas ele é diferente. Porque eu não penso assim, porque eu não acho assim. Claro, não é seu filho. Tem outra genética. Tem outra família, tem outros pensamentos. É diferente mesmo. Não queira impor sobre ele a tua forma de ver, o teu jeito de ver. Não vai dar certo, não vai funcionar. Para quem é aí madrasta e padrasto. Controle o seu temperamento e não caia nas provocações do enteado. Às vezes eles provocam, sim, e provocam demais. Principalmente se for criança, adolescente, eles vão provocar, e vão provocar muito. Mas você não pode cair nas provocações, por quê? Porque você é adulto. E eles vão provocar, por quê? Porque eles vão, o meu pai, qual que é o pensamento de toda criança? O que toda criança quer? Que o pai e a mãe estejam juntos. Então, eles vão provocar mesmo. Mas são crianças e são adolescentes. Nós somos adultos. Então, nós não podemos cair nesse descontrole, cair nas provocações. Nada de agressão gratuita, menos ainda de jogar a própria raiva em cima deles. Entenda que é natural que a criança sinta ciúme e por esse motivo agridam verbalmente.
Prepare-se para ouvir algumas vezes algo como: você não é minha mãe, você não é meu pai. Sua atitude e o tempo ajustarão as coisas. Paciência e tolerância. Entende? Tem que ter paciência. Por que eu tenho que ter paciência? Porque quando contraiu o matrimônio já sabia. A gente tem que ter paciência. Vai ouvir: você não é meu pai, você não é minha mãe? Vai. Eles vão provocar? Vão. O que você faz nesse momento? Não caia na dele, mantenha o controle e não caia nas provocações. Se você cair na provocação uma vez, ele te domina, te controla. Porque daí ele sabe como te tirar do sério, como fazer você perder a paciência. Então, tenha paciência, tolerância e o conquiste. O conquiste. Conquistou o pai, conquistou a mãe, conquiste o filho, conquiste a filha. É um preço, não é fácil, é um preço. Incentive uma aproximação entre o pai e a mãe e os filhos. Ah, misericórdia! Deus me livre que eu vou incentivar uma aproximação, mas nunca aproximação entre o pai e a mãe. Não, Deus me livre. Não é? Cadê o ciumento, a ciumenta aqui no nosso meio? Não quero nem saber. Deus me livre. Ele lá, eu aqui. Mas não é a questão aqui é o filho. É conversar, diálogo. Eles precisam dialogar a respeito da criança. A criança não tem nada a ver com isso. Seja agradável sempre, cuide dos filhos, você também, dos filhos do seu cônjuge. Dê espaço para os filhos ficarem com o pai ou com a mãe. Dá um espacinho, né? A madrasta ou o padrasto, dê um espacinho para que esse filho fique a sós com o seu pai ou com a sua mãe. É necessário, é preciso, deixe eles respirar, né? Não seja aquele padrasto obsessivo, aquela madrasta obsessiva. Não, deixe eles a sós. São conselhos. Dica para pai e mãe em segundo casamento em respeito aos filhos. Agora, dica para pai e mãe. Não mais para a madrasta e o padrasto, mas para o pai e a mãe. Cuide para não diminuir o seu cônjuge e supervalorizar ou superproteger o seu filho. Isso acontece principalmente com as mulheres. Se eu tiver que escolher entre meu filho ou você, eu escolho meu filho. É? Se alguém tiver que sair daqui, você, meu filho, fica. Tome cuidado para não humilhar o seu cônjuge e supervalorizar os seus filhos. Os filhos vão se casar e vão embora. Realidade, pé no chão. Eles vão se casar e vão embora. Não os coloque em primeiro lugar. Não queira ir para mais um casamento. Forte isso, né? Forte essa colocação. O que vai acontecer com os filhos? Eles vão encontrar o seu par, né, sua tampa, sua panela, e eles vão embora. E aí, quando você supervaloriza o filho e desvaloriza, humilha o cônjuge, você corre o risco de ir para um terceiro, né? Já está no segundo relacionamento, pode ir para um terceiro, pode ir para um quarto. Então, precisa agir com sabedoria. O pai ou a mãe, né? Nesse caso. Não exija que seu cônjuge o trate como pai, no âmbito emocional e financeiro. Se isso acontecer de forma positiva, celebre, seja grato ou grata e ensine seu filho a honrar isso. Mas não obrigue, tá? Não obrigue que o seu cônjuge tem que ser emocionalmente falando, ele tem que suprir essa carência de mãe, ou suprir essa carência de pai, porque eles não são também obrigados a fazer isso. Não exija isso, tá? Mas se isso acontecer voluntariamente, tanto financeiramente falando, como emocionalmente falando, seja grato e honre isso e ensina seu filho a honrar também. Exija respeito para com seu cônjuge quando necessário. Claro que de forma equilibrada e sábia. Exige esse respeito. Agora eu e sua mãe, ou eu e seu pai não estamos mais juntos, agora o meu
cônjuge, a minha esposa é ele, meu esposo é ele, então você deve respeitá-lo. Exija respeito, deve respeitá-lo. Deixe-o corrigir se for preciso, claro que de forma equilibrada e sábia. Se temos que ter um certo equilíbrio do pai e da mãe na hora da educação, o equilíbrio e a sabedoria se torna muito mais elevado quando não é o pai, quando não é a mãe. Então, é de maneira equilibrada, de maneira sábia. Tudo bem até aqui? Certo. E esse Davi que nunca chega, né? Vou deixar mais algumas colocações para terça-feira que vem. Mas deixa eu ler aqui com vocês. 1 Reis, coloca para mim, por favor, filha. 1 Reis, capítulo 1, verso 6. Aonde estava esse pai? Aonde estava Davi? Cadê ele? Né? Então, ele está com uma família numerosa, por sinal. E aonde estava? Porque conforme a narrativa, conforme um estudo aprofundado, você pode fazer isso. Você é inteligente, você tem, hoje, no mundo onde nós estamos, nós temos material disponível na internet. Você pode falar, eu vou pesquisar sobre a família de Davi. Você vai ver que foi uma família adoecida. Eram filhos adoecidos emocionalmente falando, enfraquecidos espiritualmente falando. E aonde ele estava? 1 Reis, capítulo 6, verso 1. Desculpa, filha, eu falei errado. 1 Reis, capítulo 1, verso 6. Capítulo 1, verso 6. Aqui está falando de... você volta o 5 para mim saber o nome do filho, para mim não errar? Adonias, isso, pode ir para o 6. Está falando de Adonias. Adonias, ele queria ser rei a qualquer custo. E a narrativa diz que o pai dele, quem é esse pai? Davi. E nunca seu pai o tinha contrariado, dizendo, por que fizeste assim? E era ele também muito formoso de aparência, e Agite o tivera depois de Absalão. Então, nós estamos falando aqui de Adonias, que era filho de Agite, e ela também era mãe de Absalão. E aqui estava Davi, aonde? Omisso. Em todos os relacionamentos de Davi como pai, ele se apresentou em todas as narrativas bíblicas, que aparece Davi como pai, ele se apresenta assim, como omisso, quieto. Ele não falava, ele não corrigia, ele não perguntava por que fez, por que não fez. Não, ele simplesmente nunca fez nada, nunca falou nada. O ódio de Absalão, a gente responde o ódio de Absalão. Absalão nutriu um ódio muito grande pelo seu pai. Quando nós olhamos para 2 Samuel, capítulo de número 14, eu vou apenas citando para os irmãos, não vamos colocando aqui, depois eu coloco algum versículo específico, mas quando nós olhamos para 2 Samuel, capítulo 13, no capítulo 13 você vê quando Amnon, ele violenta Tamar. Amnon violenta Tamar. Todo Israel fica sabendo. Também chega aos ouvidos de Davi, que a sua filha, ela era princesa, filha de um rei, foi violentada pelo seu meio-irmão Amnon. O que Davi fez? Nada. Ele sempre agia assim, não fazia nada. Ele ficou sabendo, ele simplesmente não fez nada. Absalão é irmão legítimo de Tamar. Absalão quer que seu pai faça alguma coisa. Absalão espera por aproximadamente uns 2 anos, se eu não me engano. Ele espera um tempo para que seu pai fale, que seu pai reaja, que seu pai cumpra a justiça,
que alguma coisa ele faça, mas Davi não faz nada. Absalão então planeja ele mesmo, vingança. E aí Absalão, no capítulo 13, verso 23, ele mata Aminon. Já que meu pai não fez nada, já que meu pai não se posicionou, a partir, do verso 23, ele vai planejar a morte de Aminon. E assim ele faz, ele mata Aminon. Após ele matar Aminon, chega até os ouvidos de Davi, Davi fica enfurecido. Então Absalão foge, ali no verso 37, 38, 39 de 2 Samuel, capítulo 13, Absalão foge, e ele foi para Talmai, ele fugiu, e ali fica Absalão. Por mais aproximadamente de 2 a 3 anos, ele fica ali também fugitivo. Davi, após passar o luto de Aminon, Davi sente saudade de Absalão. Mas também não demonstra. Quem vê isso é Joabe. Joabe, por estar pertinho de Davi, reconhece que Davi está sentindo falta de Absalão. Então Joabe cria um plano e Joabe vai conseguir fazer com que Davi receba Absalão em Jerusalém. Agora eu leio com vocês. Capítulo 14 de 2 Samuel, verso de número 23 a seguir. Capítulo 14, 2 Samuel 14, a partir do verso 23. Levantou-se, pois, Joabe e foi a Jesur, e trouxe Absalão a Jerusalém. E disse o rei: torne para sua casa, e não veja a minha face. Tornou, pois, Absalão para sua casa e não viu a face do rei. A gente pode só até o verso 24. Então Davi fala, Absalão pode voltar para Jerusalém, mas eu não quero ver a face dele. Como é que é? É isso mesmo, não quero ver a face dele. Absalão fica mais aproximadamente 2 anos. O verso 28 diz isso. Verso 28 do mesmo capítulo diz isso. Assim ficou Absalão 2 anos inteiros em Jerusalém e não viu a face do rei. Quando chega no verso de número 31, verso 31. Então Joabe se levantou e veio a Absalão em casa e disse-lhe: por que puseram os teus servos fogo ao pedaço de campo que é meu? Absalão quer chamar a atenção. Absalão manda Joabe vir até ele. Joabe não vai, então ele põe fogo a um pedaço de campo que era de Joabe. E aí Joabe é obrigado a ir até Absalão. Continua a narrativa. E disse Absalão a Joabe: eis quem veio a ti, dizendo: vem cá, para que te envie ao rei, a dizer-lhe, para que vim de Jesur, melhor me for estar ainda lá agora, pois veja eu a face do rei, e se há ainda em mim alguma culpa que me mate. O que Absalão quer? Ele quer ver seu pai, ele quer olhar para o seu pai, ele quer a atenção do seu pai. Aqui a gente consegue interpretar esse versículo como Absalão dizendo: eu prefiro a morte do que ficar sem ver o rosto do meu pai. Ele está tentando, ele quer conversa, ele quer diálogo. Só que Davi, ele fica o tempo todo em silêncio. Davi não se posiciona, Davi não toma atitude, nem para bem nem para mal. Ele dá um gelo nos seus filhos. A forma que ele educou Adonias foi a forma como ele educou todos, sem se envolver, sem se importar, sem demonstrar. Absalão, então, ele quer a morte. Ele prefere a morte do que o silêncio de seu pai. Ele quer conversar com o seu pai. Só que quando chega no verso de número 33, Joabe consegue levar Absalão até o rei. Só que olha o que aconteceu. Então entrou Joabe ao rei e assim lhe disse. Então chamou Absalão e ele entrou ao rei, que é o pai dele, Davi, e se inclinou sobre o rosto em terra diante do rei. E o rei o beijou. O rei beijou Absalão. Davi só beijou, mas não falou. Não conversou, não disse nada. Quando chega no capítulo de número 15, Absalão se rebeleia e faz uma rebelião
contra Davi. Vocês entendem isso? A gente fala muito mal de Absalão. A gente acaba com Absalão. Claro que não estamos aqui para justificar a rebelião de Absalão. Não. Só que Davi cooperou e muito para que isso acontecesse. E muito. No seu silêncio. Não se envolver, não falar, não conversar, não resolver problema. Absalão só queria ouvi-lo. Absalão só queria que ele resolvesse. Absalão só queria que ele conversasse. Mas Davi ficou em silêncio. E Davi criou um rebelde. Quem forjou Absalão a se tornar um rebeliado, um rebelde, foi Davi. Davi fez isso. Quando a gente chega em alguns versículos mais à frente, o capítulo de número 18, eu leio e encerro. 18, verso de número 33. Aqui Absalão está morto. 2 Samuel, capítulo 18, verso 33. Aqui Absalão está morto. Aqui Davi quer conversar, mas aqui Absalão já morreu. Então o rei se perturbou e subiu à sala que estava por cima da porta e chorou. E andando dizia assim: meu filho Absalão, meu filho Absalão, que me dera que eu morrera por ti. Absalão, meu filho, Absalão, meu filho. Aqui foi quando ele escutou que Absalão tinha morrido. Porque o choque, porque o desespero, porque o remorso, a gente sabe muito bem, não é? Que quando está sendo velado um ente querido, e está lá aquele filho, está lá aquele pai, está lá aquele parente morrendo, desmaiando, a gente sabe muito bem que ele tem culpa no cartório. A gente sabe muito bem que tem muitas situações mal resolvidas. Porque quem tem paz, quem amou, quem cuidou, quem cumpriu a sua parte como pai, como mãe ou como filho, quando ele vê no caixão, ele sente paz. Sente dor, sente tristeza? Claro que sente, mas não precisa de todo aquele escândalo, ele tem paz no coração, porque ele sabe que ele completou, ele cumpriu o que ele precisava cumprir. Davi aqui está tomado por remorso. Por isso que ele corre de um lado para o outro e grita: meu filho, que eu queria eu ter morrido no teu lugar. Por quê? Porque não deu tempo deles conversar. Davi sabe o desprezo que ele deu. Davi sabe que o que Absalão quis em toda a história era que o pai resolvesse. A irmã dele foi violentada. Ele esperava do pai, o pai não fez, ele agiu com a própria mão. E o pai simplesmente o desprezou sem resolver. Eu encerro hoje deixando essa reflexão para nós, como família. O silêncio resolve tudo? Não caia nessa ilusão. Não caia nisso. Ah, o silêncio resolve, ou o tempo resolve, o silêncio resolve. Não, não é verdade. Não é verdade. A gente precisa saber. Eclesiastes diz que há um tempo de fala, há um tempo de calar, mas há um tempo de falar. Eu preciso saber qual é o meu tempo de fala. Não caia nessa ilusão que problemas que aconteceu, que surgiu, que eu vou esconder debaixo do tapete, vou deixar lá, nunca vou tocar no assunto e está tudo bem, o tempo cura. Não, o tempo não cura tudo. A gente precisa sentar, resolver, olhar no olho e conversar. Fica esse conselho para vocês nessa noite. Que Deus os abençoe.